Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu vou deixar uma reflexão para os irmãos. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Você que pode, pega a sua Bíblia aí. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, para que nós possamos meditar nessa noite. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe os projetos a qual o Senhor tem colocado no teu coração e você tem efetuado, colocado as mãos. Que Deus venha fazer prosperar tudo aquilo que você tem colocado as suas mãos para a glória de Deus. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. Está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como lê? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, e deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Essa é a parábola do bom samaritano. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra com você, que está sendo alcançado por essa transmissão. Que Deus possa abençoar a tua vida de forma abundante, em nome de Jesus. Primeiro, para que nós possamos entender a parábola que Jesus está esboçando, aqui relatado pelo evangelista, o Dr. Lucas, nós precisamos usar de algumas ferramentas que nos dá, assim, a possibilidade de entender melhor sobre aquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, para que nós possamos entender de forma fiel esta parábola que é contada por Jesus para um doutor da lei, precisamos usar esse princípio. O princípio é 3 pontos que vai deixar mais fácil para a gente entender qual é o propósito dessa mensagem e qual o efeito que essa mensagem gera dentro daqueles que estão ouvindo. Primeiro, quem é que está perguntando? Segundo, qual é o personagem que está sendo centralizado aqui nessa parábola? Terceiro, da onde ele está saindo e para onde ele está indo? Se a gente pegar esses 3 pontos, quem pergunta, quem é o personagem central e da onde que ele saiu e da onde que ele está indo, nós vamos entender o que Jesus está querendo passar através desta parábola. Primeira coisa, a palavra do Senhor diz
que um doutor da lei, ele vai experimentar, ele vai tentar Jesus. No ministério de Jesus, 3 grupos de pessoas, em alguns momentos, se destacavam como pedra de tropeço, como aqueles que vinham contra o ministério de Jesus. E esses 3 são doutores da lei, escribas e os fariseus. Doutores da lei, escriba e os fariseus. Ele sempre se posicionava de forma oposta aos ensinamentos de Jesus, até mesmo porque os ensinamentos de Jesus era contrário à realidade que eles estavam vivendo. Eles tinham uma roupagem de piedosos, de religiosos, mas na verdade eles estavam muito distantes de Deus. Por isso eles se colocavam de forma oposta a Jesus. Esse doutor da lei é aquele que, com a ajuda de mais um grupo de pessoas, eles velavam pela lei, eles formavam um cuidado ali para que a lei permanecesse desde a forma que ela foi escrita. E aí nós temos os escribas, que é aqueles que se esforçavam. Deus abençoe, pastor Paulo, Deus abençoe a vida do Senhor. E nós temos os escribas, que é o que cuidavam de escrever. E nós temos os fariseus. Enquanto os doutores da lei se preocupavam em zelar pela palavra, ou melhor, pela lei, eles tinham um grupo que zelava pela lei. Os escribas é aqueles que tinham a responsabilidade de escrever. E os fariseus eram aqueles que nem faziam uma coisa e nem outra, mas sempre estavam ali para poder ver quem estavam fazendo e questionar quem estavam fazendo. Fariseus é aqueles que se posiciona de uma forma, mas as suas atitudes não batem com aquilo que eles aparentam ser. Fariseu é aqueles que dizem ser uma coisa sem ser, é aqueles que dizem conhecer sem conhecer. Essa é a verdade. Enquanto doutores da lei zelavam em criar, em formar ali uma forma de se obedecer à lei, de se concluir, de se ter a lei de forma organizada, os escribas escreviam, mas os fariseus estavam sempre se opondo. Então esse doutor da lei, ele vai agora e ele vai questionar Jesus. A questão aqui do texto que nós lemos, de Lucas capítulo 11, versículo 25, vai começar assim, ó: e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando. Então você entende qual é a intenção dele. Ele está tentando Jesus. E a Bíblia vai dizer que a pergunta dele é essa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não responde aqui a pergunta dele, mas Jesus faz 2 outras perguntas. Isso aqui é muito forte. Jesus não responde o que ele perguntou, mas Jesus lança 2 perguntas, porque através das perguntas que Jesus lança, Jesus vai fazer com que ele mesmo se entenda a necessidade e a deficiência dele. Preste atenção. Jesus vai perguntar: o que está escrito na lei e como você lê? Detalhe: o que está escrito na lei? Primeira pergunta. Segunda pergunta: como você a lê ou como você a interpreta? Isso daqui já é um ensinamento para nós, porque não é a forma que eu interpreto. Nós precisamos entender o que Deus quer dizer através da sua palavra. Não podemos interpretar a palavra de Deus da forma que me agrada, mas eu preciso entender o que Deus quer dizer através do que Ele quis passar através da sua palavra. No versículo 27 vai dizer assim: e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Você percebe que ele vai jogar confete naquilo que ele faz e vai tentar esconder aquilo que ele não faz para poder passar desapercebido. Ele não precisava falar jogando confete que precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Ele está falando isso para tirar o foco de quem está ouvindo daquilo que de fato é importante. Ou seja, ele está querendo esconder o erro dele, a falha dele, aonde ele está transgredindo. Ele está querendo esconder o que ele não faz, jogando confete naquilo que ele faz, mas que faz de forma errada. Então ele joga confete: deve amar a Deus com toda a sua força, entendimento, todo o seu coração, porque quem está ouvindo vai falar: nossa, esse daí é um piedoso. Mas a questão em jogo aqui é amar o próximo, e ele não faz isso.
Porque no versículo de número 28, Jesus vai dizer: e disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Fazer o que para viver? Amar o próximo. Porque quando você ama o próximo, é fruto do seu amor a Deus. Então, automaticamente, se eu tenho um relacionamento com Deus, isso daí vai se manifestar com o meu próximo. É por isso que quando nós olhamos para a cruz que Cristo foi crucificado, ela tinha 2 madeiros, um horizontal e um vertical. E essas duas estão interligadas. Não tem como eu ter relacionamento com Deus e não ter relacionamento com o próximo, né? Eu só posso ter um relacionamento com Deus saudável quando eu tenho um relacionamento também com o próximo saudável, porque ele é consequência do outro. Enquanto eu amo a Deus, manifesto isso com o meu próximo. Então ele vai dizer: ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Você pergunta que Jesus não está acusando, mas ele está se justificando. E agora você tem que concordar comigo nisso daqui. Todas as pessoas que se justificam de algo é porque ela deve. Porque nós não precisamos nos justificar, irmãos. As nossas obras nos justificam, Deus nos justifica, as ações nos justificam. Quer conhecer uma árvore? Olha para o fruto. Olhando para o fruto, você vai conhecer a árvore. Então, este rapaz entendeu que Jesus agora coloca ele numa situação meio constrangedora, numa situação meio desfavorável. Ele se encontra numa saia justa, porque ele vai tentar se justificar. A questão dele aqui mas como que eu posso amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aqui Jesus vai iniciar a parábola, trazendo para nós uma visão de quem é o nosso próximo, nos fazendo discernir melhor acerca de quem é o nosso próximo, que às vezes nós temos um discernimento errado, às vezes nós não conseguimos distinguir quem é o nosso próximo, às vezes nós confundimos isso daqui. É interessante nós tocarmos nesse assunto, irmão, porque às vezes nós estamos como esse doutor da lei, às vezes nós estamos nessa situação, às vezes nós estamos achando que estamos amando o nosso próximo, sendo que às vezes não estamos. O que Jesus vai fazer? Vai propor uma parábola para mostrar para ele quem é o próximo dele. E olha a parábola que Jesus propõe. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. Para a gente entender essa parábola, nós precisamos entender da onde este personagem está saindo e para onde ele está indo. Lembra que eu falei dos 3 princípios? Quem pergunta aonde o personagem central está saindo e para onde ele está indo. Então, essa daqui é a questão, é o tripé para a gente entender essa parábola. Então, ele está saindo de Jerusalém para descer para Jericó. Então, fazendo aqui uma alusão, Jerusalém, lugar alto, Jerusalém, a capital da adoração, Jerusalém onde tem a presença de Deus, Jerusalém aonde nós vamos encontrar o templo. Em Jericó, lugar de maldição. Jericó, lugar de pessoas que não têm comunhão com Deus. Jericó é uma tipologia do mundo. Jerusalém, uma tipologia da igreja. Recebe isso aqui no seu coração para você entender a profundidade de nós discernirmos de forma simbólica aqui aonde é Jerusalém e aonde é Jericó, porque o personagem central está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó. Entende isso aqui? Ele está saindo da capital da adoração, ele está saindo do lugar aonde tem a presença de Deus, ele está saindo do lugar aonde Davi leva a Arca da Aliança, ele está saindo do lugar aonde tem o templo para ir para o mundo. Olha que profundo isso daqui, porque nós achamos que o nosso próximo é quem está dentro de Jerusalém, nós achamos que o nosso próximo é quem está dentro da igreja, nós achamos que o nosso próximo é aquele que está do nosso lado, que todo final de semana a gente come uma pizza, nós achamos que o nosso próximo é aquele que toma café conosco, aquele que está ao nosso redor no ambiente de adoração, nós achamos que o nosso próximo é aquele que dá um tapinha nas nossas costas e fala: olha, você prega bem, você canta bem, você é homem de Deus. Não, esse daí são os meus irmãos. Quem está em Jerusalém é o meu irmão. O meu irmão está em Jerusalém. O meu próximo, irmãos, é esse que está aqui, no caminho de Jerusalém para Jericó.
Porque quem está descendo de Jerusalém para Jericó, vamos aplicar isso daqui para que nós possamos entender de forma clara, explícita. Quem está caído aqui no meio do caminho, que desceu de Jerusalém indo para Jericó, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que o nosso próximo é aquele que outra hora estava firme também na fé, estava conosco, mas agora não está mais. Agora está caído, é aquele, isso aqui vai apertar um pouquinho, porque o nosso próximo não é só aquele que fala bem de mim, o nosso próximo é aquele que também fala mal de mim, o nosso próximo é aquele que levanta calúnia, o nosso próximo é aquele que levanta difamação, aquele que quando saiu de Jerusalém, saiu falando mal de Jerusalém, aquele que quando saiu de Jerusalém ameaçou jogar o seu nome na lama, aquele que quando saiu de Jerusalém, ele saiu de Jerusalém e agora ele está fazendo uma situação totalmente antiética, causando uma certa, até mesmo desaprovação em você. Esse é o seu próximo. O nosso próximo não é aquele que está todo bonitinho, sentadinho do nosso lado, levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso irmão. O nosso próximo é aquele que não está mais firme na fé. O nosso próximo é aquele que já não se encontra mais na presença de Deus. Você percebe que na parábola do bom samaritano, ele estava em Jerusalém, ele conhecia a liturgia, conhecia o RI da igreja, conhecia toda o ambiente de adoração, conhecia como as coisas funcionavam, conhecia qual era o momento de dar glória a Deus, qual era o momento de dar aleluia, mas alguma coisa aconteceu que faz com que ele se lance de Jerusalém para Jericó. Alguma coisa em Jericó, alguma coisa no mundo, alguma coisa fora da igreja atraiu a atenção dele, atraiu ele, e ele agora está caminhando para fora de Jerusalém. Só que quando nós paramos para analisar de forma profunda esta parábola do bom samaritano, nós vamos ter que entender, assim como nós entendemos quem é o doutor da lei, nós vamos ter que entender o que representa Jerusalém, o que é Jerusalém. Nosso irmão Samuel, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, filho. Nós precisamos entender a responsabilidade, nós precisamos entender a importância de Jerusalém e nós precisamos entender os prejuízos que Jericó pode trazer. Então, quando nós olhamos para Jerusalém, nós precisamos entender algumas informações importantes acerca de Jerusalém. Por exemplo, Jerusalém, irmãos, é a cidade, já foi aqui falado, é a cidade onde tem o templo, a cidade onde tem a presença de Deus. Então Jerusalém é uma cidade murada. Jerusalém antes era a cidade dos jebuseus, você sabe disso, né? Lá quando nós voltamos um pouquinho e vamos estudando ali o percurso dos patriarcas, dos juízes, nós vamos ver na história de Moisés, de Josué. Os jebuseus, eles eram proprietários desse território, dessa cidade. Mas o que acontece? Josué faz uma aliança. Josué está batalhando, Josué está vencendo batalha, só que Josué está cansado da batalha. E agora, Deus abençoe nossa irmã Fabi, Deus agora está esperando de Josué um posicionamento para que Josué possa seguir o propósito que Deus deu para ele. Mas o que acontece? Josué toma um partido totalmente diferente. Ele acha melhor fazer aliança com os jebuseus. Ele procura fazer aliança com os jebuseus. Olha só a proposta de Josué: os nossos filhos casam com as tuas filhas e os teus filhos casam com as nossas filhas, e assim não haverá mais guerra entre nós. Ele faz uma aliança, e aqui tem o ensinamento da palavra de Deus. Há momentos que nós fazemos aliança com quem não é para fazer aliança. Você já parou para pensar isso? Tem aliança que Deus não está no meio dessa aliança, irmãos. Tem aliança que nós não poderíamos fazer. É muita gente fazendo aliança com quem não é para fazer aliança. Muita gente fazendo aliança com o pecado. Muita gente fazendo aliança com coisas que Deus aborrece. Então, nós vemos Josué fazendo aliança com os jebuseus. Isso daí vai encarretar um monte de prejuízo. Por quê? Porque esse território foi dado por herança para o povo de Deus. Mas agora, Josué achou melhor, em vez de fazer guerra, fazer aliança. Então vai chegar um momento em que Davi vai começar agora
a perguntar, a querer saber aonde nós podemos colocar a presença de Deus, aonde nós podemos colocar a arca. Nós precisamos de um lugar para colocar a arca, para colocar a presença de Deus, e alguém vai dizer, olha, tem Jerusalém, né? Pertence a nós, só que quem está lá é os jebuseus, mas aquela terra pertence a nós. Jerusalém, ela é fortificada, os muros dela são altos. Parece que quando foi edificado esses muros, irmãos, alguém já estava olhando para Jerusalém, para Jericó e vendo, né? Jericó tem os muros altos, então é intranspasável. Então vamos fazer do mesmo projeto, o mesmo propósito, o mesmo projeto. Só que agora vamos fazer um muro mais alto, vamos colocar guarda em cima dos muros, né? Vamos fazer somente uma porta de acesso. Então fazia com que Jerusalém se tornasse intranspasável. Ela era uma fortaleza. Só que era território que pertencia ao povo de Deus. E Davi, irmãos, ele vai ter agora uma brilhante ideia, o que nós devemos fazer para conquistar, então, Jerusalém. E o que Davi vai, a notícia que Davi vai ter, alguém vai olhar para Davi e vai dizer, ó, Jerusalém, ela é murada, só tem uma porta de acesso, e detalhe, só pode abrir essa porta por dentro, né? Ou seja, quem abre essa porta é só soldados. E eles abrem somente para aqueles que fazem parte da cidade, para aqueles que é da cidade. Então é impossível. Não tem como, porque quando nós chegarmos perto da porta, os guardas que estão em cima do muro, com as suas flechas, com as suas lanças, eles vão ferir os soldados que estão ali embaixo. Eles vão ferir. Então o que acontece? Eles vão começar a criar estratégia para poder entender como é que eles podem invadir essa cidade. Alguém vai dizer, olha, tem um acesso, e esse acesso fica na parte alta da cidade, quem desce do monte, e é justamente aonde passa um rio, aonde passa a sua, como posso dizer, como se fosse hoje, tubulação, as águas, por onde as águas passam, os dutos, né? E tem um problema aí, que só pode passar uma pessoa, só tem acesso a uma pessoa, há uma brecha que só passa uma pessoa. E aqui tem algo poderoso da parte de Deus, porque para vencer uma guerra, Deus só precisa de uma pessoa que se posicione na brecha, porque se alguém se posicionar na brecha, Deus consegue vencer várias batalhas, e batalhas grandes. Talvez você que está ouvindo esta mensagem, seja esta pessoa que Deus escolheu para se colocar na brecha. Lá em Ezequiel vai dizer que Deus procurou um justo sequer, para que se colocasse na brecha e não achou. Talvez hoje você seja esta pessoa que pode se colocar na brecha, para que Deus possa te usar de forma poderosa, para Deus conquistar e vencer guerras para o seu povo. Só que tem um problema, fica na parte alta. Quem passa pela brecha, irmão, vai ficar em exposição. Então quem vai passando pela brecha vai precisar, ainda que está no lugar alto, vai precisar descer, porque a porta que dá acesso e vai permitir com que o exército entre fica lá embaixo. Aqui tem um ensinamento espiritual muito profundo. O problema é que às vezes Deus até acha pessoas que se coloquem na brecha. O problema é que às vezes Deus até encontra pessoas dispostas a se colocar na brecha. Só que quando você se coloca na brecha, isso vai fazer com que você fique em lugar de destaque. E o problema está aqui. Tem pessoas que quando está no alto, em cima, no auge, em exposição, a pessoa não quer descer. Só que a pessoa precisa entender, Deus te escolheu para se colocar na brecha, para ficar em lugar de destaque, para que você possa abrir portas, para que outros também cheguem no lugar onde você está. Isso aqui é profundo, irmãos. Isso daqui é profundo. Não adianta você chegar em lugares altos se você não tem a disposição de abrir portas para outras pessoas também chegar em lugares que você chegou, em acessar ambientes que você acessou. Preste atenção, Elias só foi levado ao céu depois que ele preparou Eliseu para ficar no seu lugar. Então para com esse negócio de achar que você é o importante, você é o diferentão, Deus só usa você, você prega bem, você canta bem, faz nada. Se posicione como um servo de Deus verdadeiro. Saiba que há momentos que você precisa descer para abrir acesso para outras pessoas também chegarem em lugar. Até porque quando você está disposto a preparar pessoas para estar no lugar onde você está, é porque Deus já preparou lugares maiores para você acessar. E detalhe, quando você estiver em lugares maiores, você sempre vai poder ter a oportunidade de preparar pessoas para ficar no mesmo lugar aonde você está. Agora tem pessoas que chegam numa posição e não quer abandonar aquela posição.
Irmão, isso daí é lamentável. Vai ficar assim pro resto da vida. Eu preciso entender que Deus me colocou em lugares para que eu possa preparar pessoas para que chegue àquele lugar também. E assim essa pessoa também vai preparar outras pessoas. Então, nós temos a forma de acessar a Jerusalém. Davi acessa, vence, toma Jerusalém. Agora Davi vai mudar esse negócio, irmão. Jerusalém agora não vai ter somente uma porta. Jerusalém agora vai ter 12 portas. Jerusalém vai ter 12 portas. Isso daqui é tremendo. Por quê? Porque nas 12 portas, isso fazia com que, Davi fez com que algumas leis fossem estabelecidas, e leis importantes. Essas leis que foram estabelecidas é simples. Por exemplo, uma delas, como tem 12 portas, ninguém poderia entrar por uma porta e sair pela mesma porta. É a lei que está estabelecida. Se você entrou pela primeira porta, você pode sair da segunda em diante, mas pela primeira você não pode sair. Se você entrou pela sétima porta, você tem a oportunidade, você tem a opção de sair da primeira até a sexta ou da oitava até a 12ª. Você não pode sair pela mesma porta que você entrou. Até porque para nós isso traz um ensinamento espiritual, e eu vou aplicar isso aqui para o teu coração, para você se alegrar na presença de Deus. Porque Jerusalém fala da igreja, irmão. E a igreja é assim. Por que eu não posso sair pela mesma porta que eu entrei? O princípio é básico. Porque ninguém sai da igreja da mesma forma que entrou. Amém? Glória a Deus por isso. Se você entra triste, você tem que sair alegre. Se você entra enfermo, você tem que sair curado. Se você entra atribulado, você vai sair de lá em paz. Porque ninguém sai pela mesma porta que entrou. Você não sai da mesma forma que você entrou, para a glória de Deus. Amém? Os irmãos que puderem compartilhar, compartilhe aí, para abençoar a vida de outros irmãos também. Segunda lei estabelecida: em todas as portas havia um tacho de azeite. Em todas as portas havia um tacho de azeite. Qual é o princípio básico aqui estabelecido? Todas as pessoas que chegavam em Jerusalém, elas tinham que colocar as mãos no azeite. Elas molhavam as mãos no azeite e entravam para Jerusalém. Irmão, isso daqui é profundo. É um ensinamento forte demais isso aqui. E eu dou glória a Deus por isso. Por quê? Porque você pode chegar com as mãos secas, mas quando você entra em Jerusalém, ou seja, eu posso chegar triste, mas quando eu colocar os pés dentro de Jerusalém, eu vou estar pingando azeite. Você não vai permanecer da mesma forma que você chegou. É por isso que tem pessoas que chegam arrebentada, quebrada, moída, pessoas que chegam, irmão, se rastejando. Mas basta colocar os pés em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Colocou os pés em Jerusalém, irmão, o Espírito Santo vai pegar você. O Espírito Santo vai te dar um banho, irmão. Vai colocar ali o bálsamo de Gileade, vai sarar as suas feridas. É por isso que tinha que colocar as mãos dentro do tacho de azeite e sair com as mãos pingando. Porque você não ia permanecer em Jerusalém da forma que você chegou. Glória a Deus por isso. E também tem um negócio meio interessante aqui, irmãos. Por quê? Porque as pessoas que vinham de outros lugares, vinham misturado vários tipos de pessoas. Então vinham pessoas que eram servos, escravos, né? Mas vinham também pessoas como ricos, pessoas bem de vida, como escribas, sacerdotes também passavam por ali, né? Pessoas de outras aldeias vizinhas, e pessoas como príncipes de sinagoga, pessoas que eram da alta. E essas pessoas eram diferenciadas pela túnica que vestiam. A túnica que elas vestiam tinham ali as suas mangas compridas. Então quem olhava para uma pessoa que tinha suas mangas, a sua túnica com as mangas compridas, entendia que aquela pessoa era uma pessoa da alta, era uma pessoa diferente, não era um trabalhador braçal. Agora você entende porque quando Jacó ele dá uma túnica para o seu irmão, ele gera aquela indiferença, aquele ciúme, porque a túnica não é por causa das cores, irmãos, mas é por causa que as mangas eram longas, e ali já era uma profecia. Jacó estava dizendo, que já estava profetizando sobre a vida de José, que José não seria como seus irmãos, não iria trabalhar em serviço braçal. Então, irmãos, quando colocavam-se as mãos nos tachos, mesmo aqueles que eram da alta, eles não poderiam tocar no fundo do tacho e nem sujar as suas mangas. Amém? Depois eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, vou terminar essa ministração.
em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.